a quem nós realmente estamos nos assemelhando. Esses dias, em uma conversa com meu mentor, eu escolhi desabafar sobre uma sensação que eu estava vivendo de meritocracia, comparação, justiça própria, onde eu relatei que eu cresci entendendo que eu precisava lutar e me esforçar muito para alcançar certos lugares. No balé, sempre foi muito necessário que eu fizesse isso, porque é assim que funciona no balé, que a gente precisa lutar e se esforçar sempre o máximo para estar em certas posições, em certos lugares, em certas coreografias, e eu cresci vivendo assim. Então eu acreditava que eu tinha encaixado isso na minha vida e que eu só tinha alcançado certos lugares por causa disso, e que eu precisava estar o tempo todo me esforçando e sendo o suficiente para estar em certas posições. Uma conversa sobre comparação, sobre justiça própria e sobre meritocracia. A resposta do meu mentor foi mais ou menos assim: aonde Deus se encaixa nessa equação? Será que ele não era capaz de te colocar naqueles lugares? Porque o seu esforço precisa ser aquilo que te colocou nesse lugar. E quando eu escutei isso, não foi exatamente isso que ele falou, mas foi mais ou menos assim. Quando eu escutei isso, eu caí em mim. E eu pensei, realmente, eu estou colocando todo o mérito de onde eu estou e do que eu tenho em mim, e não colocando Deus nessa equação. Eu estava vivendo um tempo de autossuficiência e carregando um fardo muito pesado, um fardo que não era meu, porque não fui eu que me coloquei em lugar nenhum. E eu sei que eu tô onde eu tô hoje, eu tenho o que eu tenho por causa do que Deus fez por mim. Olhando para isso, há um tempo atrás, hoje Deus ministrou meu coração o quanto que essas sensações, elas são armas de Satanás. E hoje eu estava lendo Ezequiel 28 e Deus falou muito comigo, porque em Ezequiel 28 Deus está falando contra o rei de Tiro. Muitos acreditam em Ezequiel 28 que o rei Tiro é comparado a Satanás. Por causa da sua soberba e daquilo que ele estava vivendo naquele tempo, ele foi comparado à queda de Satanás, à queda de Lúcifer. E o quanto que as sensações são armas destrutivas de Satanás. E eu percebi que essa comparação e essa autossuficiência, ela vinha desse lugar de soberba e de orgulho, onde a gente não coloca Deus na equação da nossa vida. E eu queria ler aqui com vocês aquilo que Deus falou comigo hoje. Ezequiel 28:15. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou maldade em ti. O rei de Tiro foi comparado à queda de Lúcifer por causa do seu orgulho e por causa dos seus maus caminhos. Quantas vezes nós nos ensoberbecemos e podemos ser comparados ao orgulho de Satanás? Lúcifer teve fé demais em si mesmo e creu que era capaz de brilhar sozinho, mas estava enganado, era Deus que brilhava sobre ele. A sua soberba, o seu orgulho e a autossuficiência o fizeram cair. A gente pode olhar para isso e ver que o rei de Tiro ele realmente teve sucesso. Ele era rei sobre Tiro, ele tinha muitas riquezas, mas a sua riqueza e o seu sucesso na verdade foram a sua ruína. Provérbios 16:18 diz: a soberba procede à queda. E o rei de Tiro foi tão soberbo que o seu sucesso causou a sua ruína. Ele se achou Deus, ele se ensoberbeceu e foi comparado a Satanás. O sucesso de Tiro o fez ser comparado com Satanás por causa da sua soberba e da sua autossuficiência. E é aí que entra a quem nós estamos nos comparando. Nós estamos sendo mansos e humildes diante do Senhor, ou nós estamos sendo autossuficientes e nos comparando a Satanás? Uma vez lendo Provérbios, eu me deparei com o capítulo 6, nos versículos 16 e 19, que contam sobre coisas que o Senhor odeia, as 6 coisas que o Senhor odeia e as 7 coisas que ele detesta. Quando eu estava lendo esse capítulo, eu orei para o Senhor e pedi para que ele me mostrasse mais do coração dele. E foi aí que eu li esse capítulo. E uma das coisas que, enquanto eu lia Ezequiel 28, eu me recordei disso. A primeira coisa que o Senhor odeia são olhos altivos. E ao pesquisar o que significavam olhos altivos, foi isso aqui que eu encontrei. Refere-se à característica de uma pessoa orgulhosa, arrogante ou presunçosa. É uma expressão com raízes bíblicas
que descreve a altivez, a soberba e a presunção de quem olha os outros de cima para baixo, demonstrando autossuficiência e falta de humildade. O Senhor, Ele é humilde e Ele é manso. E se nós queremos nos assemelhar mais a Deus e não a Satanás, a gente precisa encontrar a dependência no Senhor e dar o mérito inteiro a Ele, de que foi Ele que nos colocou no lugar onde estamos, de que foi Ele que nos deu tudo aquilo que nós temos. Eu sei agora que se eu tenho olhos altivos e se eu vivo na autossuficiência, eu estou prestes a me assemelhar a Satanás, que caiu por causa da sua autossuficiência, da soberba e do orgulho. Então eu me coloco nesse lugar agora e peço para que você olhe para a sua vida e pense, será que eu tenho vivido a minha vida dando o mérito inteiro para mim mesma e não para Deus e não para aquilo que Ele tem feito e aonde Ele me colocou? Se eu quero me assemelhar mais a Deus, eu vou olhar para Ele com humildade e dizer, Senhor, eu sei que eu estou aqui agora, não por causa do que eu fiz, mas por causa de onde o Senhor me colocou e daquilo tudo que o Senhor me deu. Eu espero que essa palavra tenha sido vida para você, apesar de mim. Deus te abençoe.